Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos na aula 007 para o concurso de escrevente 2023. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e vamos começar a aula envolvendo o tema raciocínio lógico, particularmente a tabela da verdade. Então vamos lá? Toda a filosofia e todo o raciocínio lógico começou a partir do século V a.C., 500 anos antes de Cristo, com Aristóteles, o pai da filosofia. Nós vamos ver aqui a lógica matemática. A tabela da verdade envolvendo os conectivos e, ou, se, então, entre outros. Vamos iniciar com o conectivo e, também chamado conjunção e. Exemplo, Cícero estuda de manhã e Márcia trabalha à tarde. Então são duas proposições, P e Q. Não importa se isso é verdade ou não, nós vamos descobrir, trabalhar com essas proposições que nós vamos chamar de P e Q. P é a proposição inicial, Cícero estuda de manhã, e Q, Márcia trabalha à tarde. Uma sentença formada por duas proposições conectadas pela conjunção e é verdadeira se e somente se ambas as proposições forem verdadeiras. Nós vamos construir a tabela da verdade em cima desta frase. Vamos mostrar como construir a tabela da verdade para o conectivo e. Como que a gente pode trabalhar esse conceito de construir a tabela da verdade para o conectivo e? Por exemplo, se o pai chega para o filho e fala assim, no Natal eu vou te dar uma bola e uma bicicleta, e as duas proposições P e Q são verdadeiras, ele dá a bola e a bicicleta, tudo vai ser verdade. A frase inteira é verdadeira, P e Q. No entanto, se eu falo que eu vou dar a bola e a bicicleta e dou só a bola, o que acontece? A proposição vai ser falsa. Se eu der só a bicicleta, também vai ser falsa. E se eu não der nada, também vai ser falsa. Então, para a frase inteira ser verdadeira, só se o pai der a bola e a bicicleta. Agora nós temos o conectivo ou. Para que isso seja verdadeiro, o que tem que acontecer? Se eu não der nada, nem a bola nem a bicicleta, vai ser falso. Se eu der os dois, é verdadeira. Se eu der só a bola, é verdadeiro. Eu falei que ia dar a bola ou a bicicleta. Eu dei só a bola, então isso é verdade. Eu dei só a bicicleta, isso é verdade. Quando que isso é falso? Só se eu não der nada. Então, se a criança não receber nada, é que a frase inteira é falsa. Essa é uma maneira que eu construí para tentar entender a tabela da verdade, construir a tabela da verdade. Pode ser dado outros exemplos, sem ser bola e bicicleta. Você pode criar qualquer outro para poder entender como é a proposição P e Q ou P ou Q. Então, a conjunção condicional se então. O se então só vai ser falsa se a primeira for verdade e a segunda for falsa. Então, se aí tiver verdade e falsa, o resultado dá falso. O resto todo dá verdadeiro. Então, se você fala que vai vestir branco, necessariamente você tem que vestir branco. Porque você fala que se eu vestir branco e não vestir... Se você fala que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o resto todo vai ser falso. Então, esta é a situação. Se Carolina vestir roupa branca, então ela irá ao cinema. A proposição acima é verdadeira? Vamos supor que Carolina vestiu roupa branca e não foi ao cinema. Então, a proposição vai ser... Ela disse que se vestisse branca e ia para o cinema, ela vestiu branca e foi para a praia. Então, a proposição é falsa. Agora nós vamos fazer um exercício em que existem 3 suspeitos de invadir uma rede de computadores, Luiz, Thaís e Felipe. E sabe-se que a invasão foi de fato cometida por um ou mais de um deles, pois podem ter agido individualmente ou não. Sabe-se ainda que as 3 frases são verdadeiras. Se Luiz é inocente, então Thaís é culpada, isso é uma verdade. Ou Felipe é culpado ou Thaís é culpada, mas não ambos. Felipe não é inocente. Logo, Felipe é culpado. As 3 frases são verdadeiras, mas para que as 3 frases sejam verdadeiras, a gente tem que entender o que vale na tabela da verdade. Então, Felipe não é inocente é uma frase verdadeira, então Felipe é culpado já é a resposta. Então, onde tiver Felipe culpado, eu coloco o V. Onde tiver Felipe é inocente, eu coloco o F.
Aqui eu tenho que Thaís é culpada. Por quê? Porque Felipe é culpado, é uma verdade. Se ele fala mas não ambos, então a Thaís tem que ser culpada. Se ele fala que ou Felipe é culpado ou Thaís é culpada, mas não ambos, e eu já sei que Felipe é culpado é verdade, então Thaís é culpada não pode ser verdade, tem que ser falsa, porque ele fala mas não ambos. Ou seja, se um é culpado, o outro não é. Então, Thaís é culpada é falsa. Se Thaís é culpada é falsa, eu coloco o F aqui em cima. Thaís é culpada é falsa. E ali em cima, o C então não pode ser VF, senão dá falso. E a frase toda é verdadeira. Então, o Luiz é inocente tem que ser falso. Então, Luiz é inocente é falso, Luiz é culpado. Eu vou transportar esses três resultados, Felipe é culpado, Luiz é culpado, Thaís é inocente, para o próximo slide. E vamos ver qual é a resposta. Somente Luiz é inocente? Não, Luiz é culpado. Somente Thaís é culpada? Felipe é culpado. Thaís é inocente. Então B está errado. Somente Felipe é culpado? A C está errada. É Luiz e Felipe que são culpados. Então a resposta é a letra E. Então, no C então, se a primeira proposta for verdadeira, a segunda não pode ser falsa. Então, se a pessoa fala que se vestir branco, ela vai ao cinema, ela não vestiu branco e foi pular carnaval, então tudo bem. Só se ela vestisse branco e fosse para o cinema, se vestir branco, tem que ir para o cinema. Ela não vestiu branco, também não foi para o cinema. Então essa frase está verdadeira. É meio complicado essas coisas, mas a gente tem que entender. Eu vou deixar esse exercício proposto para você usar a tabela do se então, do conectivo e ou. E esse outro exercício proposto também. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários e a gente pode resolver esse exercício em vídeos posteriores. Vou pedir para você anotar os pontos da tabela de verdade, procurar escrever no caderno e nos próximos vídeos a gente resolve esses exercícios aí, para que você tente fazer e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Um abraço a todos e até mais.